Pai, Jesus amado, Jesus querido, Senhor, aqui está a tua igreja nessa noite, Senhor, para te adorar, para te exaltar, Jesus. Senhor, aqui está o teu servo, Pai, que vai trazer o ensino nessa noite, Senhor. Abre a porta da palavra, Senhor. Usa teu filho. Nós pedimos nessa noite, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quero cumprimentar mais uma vez na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Aproveitar que estamos em pé, convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1. Veio esta palavra ao meu coração essa semana, meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Pedro, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Podeis tomar o vosso assento. O apóstolo Pedro, ele traz que a fé ela é mais preciosa do que o ouro. A fé ela é mais preciosa, se você prestar atenção, do que qualquer conhecimento. Porque a palavra de Deus diz que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é somente através da fé que nós triunfamos, né? A palavra de Deus, o livro de Jó, no capítulo 28, versículo 12, diz que a sabedoria é melhor, e a sabedoria é melhor avaliada do que o ouro. E as palavras são mais preciosas. Quer ver o versículo de número 12 do capítulo 28 de Jó? Tem uma expressão que diz assim: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela o ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Orfir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubins. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Ali fala da sabedoria. Mas nós olhamos o salmista, ele falando também sobre a fé. Mas o que vem ao meu coração, o texto, de nós meditarmos um pouquinho sobre esta palavra de fé, que Deus, às vezes, irmãos, ele prova a nossa fé. E geralmente Deus gosta de provar a nossa fé quando nós estamos muito bem, né? Porque provar a fé é quando nós estamos enfermos, nós procuramos buscar a Deus e estarmos em oração, porque é o nosso único, às vezes, socorro. Mas tem hora que Deus prova a nossa fé quando as coisas estão indo muito bem, quando nós estamos tranquilos, e aí nós somos provados por Deus. E aqui Pedro, ele fala sobre esta fé, que ela deve ser uma fé constante em Cristo, porque ela é muito preciosa. A fé, conforme diz o escritor aos Hebreus, do capítulo 11 de Hebreus, nós vamos entender o que é fé, quando o escritor de Hebreus ele diz que ela é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Como pode alguém esperar algo que não vê? É só através da fé em Cristo Jesus. Quantos já recebeu um milagre aqui da parte de Deus? Levante a mão. Olha só, isso é através da fé. A fé, ela é tremenda porque ela causa isso em nós. E o cristão que serve a Deus, ele tem esse privilégio de gozar desta fé. Então, Deus, ele prova a nossa fé de várias formas, né? Várias foram personagens bíblicos cuja fé ela foi provada e aprovada por Deus. Mas o Senhor, ele vai manifestar a sua misericórdia, o seu perdão, a salvação e as bênçãos sobre nós, que elas são tremendas. Isso porque Deus, ele considera alguns fundamentos sobre a fé. Por exemplo, vamos ler lá no livro de Hebreus, porque aqui ele já nos ensina. Verso 2, coloca aí, Hebreus 11, verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Coloca o verso 5 já. Dá para ir até o do 3 ao 5, vai falar dos heróis, né? Sobre a fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus os transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Veja bem, o escritor aos Hebreus, ele vai falar que vários personagens bíblicos viveram e triunfaram e venceram através da fé. Pega o versículo 12, verso 12. Pelo que também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e com a areia inumerável que está na praia do mar. Isso é a promessa que Deus fez lá atrás a Abraão e se cumpriu através da igreja. Hoje nós vemos tantos cristãos na face da terra porque um homem se posicionou e creu nas promessas de Deus. Então a Bíblia ela é tão maravilhosa. Olha o versículo 17 ainda, o escritor aos Hebreus escrevendo. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Para Abraão ali, ele já tinha chegado no cume, né? Ele tinha a promessa de receber um filho, na idade avançada ele recebe. E agora Deus pede a ele esse filho. E pela fé Abraão não se importa e vai oferecer Isaque. Interessante, irmãos, que nós somos provados naquilo que a gente mais gostamos. Deus nos prova. Eu já passei uma experiência amarga desse ponto, de um dia dizer para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento, eu sou humano, falho, e eu não aguento, eu não suporto mais. Estava passando uma guerra espiritual tremenda, muito grande, e o ataque foi na área material, e Deus sempre me abençoou nessa área, mas Deus me provou na área que às vezes Ele mais nos abençoa. E eu comecei a observar aquilo e eu não murmurei. Só que o negócio foi aumentando, coisas assim absurdas. Eu falei, Deus, tem algo que o Senhor quer me ensinar. Se o Senhor quer me ensinar, pode me falar que eu estou pronto a aprender, eu não preciso ficar sofrendo, não. O Senhor quer que eu aprenda, eu estou pronto a entender o que o Senhor quer. Mas, na verdade, Ele estava só provando a minha fé. Foi quando eu entrei no quarto e falei com Deus, Deus, eu não aguento, eu sou limitado. E diante daquela conversa que eu tive com Deus, no outro dia, aquele problema que estava acontecendo cessou.
Eu disse, meu Deus, como que Deus é maravilhoso, né? Porque Deus estava querendo que eu exercitasse a fé naquele momento de provação. E aí eu lembro, irmãos, foi quando os irmãos até, pode recordar, vou recordar os irmãos, quando o meu carro deu problema no motor, e ficou um absurdo. Um dos mecânicos pediu 36 mil no motor do carro para fazer. Aí o outro carro, o motor deu problema, na mesma semana. Eu tinha tirado uma moto, ajudado o Micael a tirar a moto, e a moto andou uma semana, o motor pifou. Nunca vi um negócio daquele, todo no mesmo mês. Aí eu falei, Deus, eu sei que o Senhor quer me ensinar. E foi na onde eu fiz uma oração, irmãos. Orei, chorei aos pés de Jesus, disse, eu não aceito isso, Senhor. E eu coloquei a fé em ação. Eu não me importo com nada disso, o Senhor sabe disso, porque Deus conhece o nosso coração, irmão. Deus conhece aonde está colocado o nosso coração. Se nós colocamos o coração em Deus, Ele sabe. Quando Deus sabe que a gente prioriza Ele, porque a gente aprendeu a priorizar as coisas de Deus, mas Deus nos prova. E eu lembro, irmãos, quando eu fiz a oração e disse para Deus, Deus, eu não aguento mais. Naquela semana, tudo se resolveu. Tudo se resolveu. Foi algo tão lindo que Deus fez, irmão. O carro já ficava quase 3 meses na retífica. O outro carro, da mesma maneira, eu tinha trocado o motor 3 vezes do outro carro. A moto que estava na agência, na garantia, já estava 2 meses na agência. E no outro dia, as respostas começaram a sair. O carro está liberado. O motor está aqui, o outro motor da garantia. A moto está liberada. Meu irmão, que coisa linda. Mas isso é Deus provando a nossa fé. Se a gente realmente serve a Deus de verdade, se a gente adora a Deus de verdade, então Deus vai sempre nos provar, irmãos. E a gente precisa entender que o valor da fé, ela é tremenda, ela é mais preciosa do que o ouro fino. É isso que o apóstolo Pedro, ele nos ensina, 1 Pedro 1, verso 7. E nós, irmãos, somos provados às vezes, não é na frente de todo mundo, não, às vezes é na solidão. Eu observo quando Deus diz a Josué, quando foi guerrear contra Ai, e Deus diz para o povo, não é para vocês pegar nada lá desse povo. Se vocês encontrar algum ouro, alguma prata, alguma coisa valiosa, não é para pegar. Mas tem gente que acha que Deus não está vendo, né? E por causa de a nação sofreu. Acã foi junto na guerra, ganhar a guerra, foi uma bênção. Só que Acã deu uma olhadinha, viu um ouro, pegou. Viu uma prata, pegou. Viu uma capa babilônica e se agradou daquilo e pegou também. Porque os olhos cresceram. Achou coisas valiosas ao mundo. Irmão, nós não precisamos de nada valioso deste mundo. Nós não precisamos pegar nada escondido deste mundo. Você tem a fé que é mais preciosa do que qualquer ouro. E se lhe faltar alguma coisa, coloque a fé em ação. E Acã, ele fez essa besteira. Deus cobrou. Se você ler o livro de Josué, você vai ver no capítulo 7 que Deus cobra Josué para tratar com quem fez aquilo, até que Acã aparece e você já conhece a história, né? Tem outro personagem que a gente conhece muito, Davi. Ele fez algo à escondida também, nós já conhecemos essa história, e sofreu, porque a sua família sofreu quando ele caiu em pecado de adultério. Ele não respeitou a sua família, ele não preservou a sua fé verdadeira, ali ele falhou. E vocês conhecem a história que toda a família sofreu, porque Davi entrou pelo caminho errado. Mas a fé, ela é provada. Tem pessoas que elas são provadas, mas ela não cede. Por exemplo, se você olhar na vida de José,
nós conhecemos uma história de José, um moço, escravo, estava em terra distante, mas foi provado. Foi provado talvez na área mais difícil do jovem, na tentação. A mulher de Potifar olha para ele e deseja. O que José faz? Ele fica firme, ele resiste à tentação, ele corre, ele não aceita. E é isso que todo crente deve fazer, irmãos. É confiar em Deus, não ceder à tentação, exerça a sua fé, Deus é contigo, Ele te dá vitória. Ainda que o inimigo tenta te tentar com pratos, com coisas, não ceda, você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus vivo, um Deus tremendo. Então, queridos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está conosco e Ele nos guarda, né? Nós não podemos ceder às tentações, devemos resistir às tentações como José. Por quê, meus irmãos? Tem gente que fica brincando com as coisas de Deus, mas quem conhece a palavra de Deus não brinca. O livro de Provérbios 15, versículo 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não é assim? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, diante de Deus, irmãos, se nós servimos um Deus verdadeiro, então cuidado. É por isso que Paulo ele nos adverte a vigiar e orar, né? Carta de Tessalonicenses, ele nos alerta a vigiar e orar, porque o nosso Deus, ele contempla. Os olhos do Senhor estão atentos. No livro de Hebreus 4, versículo 13, olha o que a palavra diz. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Meu irmão, isso é sério. Quem serve a Deus, irmão, não brinca. Eu fico vendo hoje, está uma geração de crente que fica brincando, né? Faz as coisas escondido, achando que ninguém está vendo. Faz as coisas oculto, mas se você serve a Deus, seja sincero, seja verdadeiro, dê exemplo de crente, como Jó, né? Jó, Deus fala para Satanás, diz, está vendo aí o meu servo Jó? Este aí é fiel, este aí é temente, esse é reto, este é temente a Deus. E ele ainda desvia do mal. Que coisa linda, irmãos. Essa é a vida do cristão. O cristão, ele tem que ter esta conduta. Então, a fé, irmão, é algo que a gente precisa exercer o tempo todo. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2, vamos ler. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Veja bem, irmãos, Deus, ele conhece todas as coisas. E Deus prova, irmão, muita gente Deus prova para ver onde está o seu coração, né? Observe que tem gente que até na hora de doar, tem uns que gostam de aparecer, né? Tem uns que bate no peito, mas até na hora de doar, a gente tem que doar, irmãos, dando glórias a Deus, exaltando o nome de Deus, não porque nós temos, eu tenho mais que o irmão, eu vou doar mais. Não, irmãos, nós doamos porque nós somos gratos a Deus, né? Alguém acha assim, se eu não dizimar, eu estou enrolado. Não, meu irmão, só dizima quem é grato. Você sabia disso? Avarento nunca vai dizimar. Não dizima, por quê? Porque dizimar é algo de gratidão a Deus. Ofertar, dar uma oferta a Deus, é algo de gratidão. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que tudo é pelo amor. Tudo que nós faz na casa do Senhor. É por isso que tem gente que ele fica
procurando quem faz e quem não faz. Irmão, nós, cristão verdadeiro, eu principalmente, eu não me entristeço com quem não faz. Por quê? Por que eu não me entristeço? Porque eu me alegro com aqueles que fazem com amor, com aqueles que agem com coração sincero diante de Deus. Porque a fé, ela é desse jeito, você faz com amor. O amor é a principal indicativo na vida de uma pessoa de que ela foi regenerada. Observe João capítulo 13, versículo 34. Vamos ler o 35 também. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vós ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Veja bem, irmãos, Deus nos prova na doação que nós fazemos ao outro do amor sincero. Sabe por que é prazeroso amar, irmão? Porque um dia Deus nos amou. Só consegue amar alguém quem tem o amor de Cristo por você. Quantos consegue distinguir que Deus te amou de verdade? Levante a mão. Que Ele te amou mesmo, que Ele te abraçou, perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, e você é grato por isso. Você consegue amar alguém. É só esse tipo de gente que consegue amar até aquele que você nunca viu. Você vê alguém parado às vezes, né? Quantas das vezes eu já vi pessoas, às vezes quebram um carro, alguma coisa acontece, você tem prazer em parar e ajudar, porque você um dia foi amado por alguém. De verdade, você sente que Deus te amou e você sente aquela necessidade de amar sem querer nada em troca. E aí você faz aquilo voluntário e não espera nada, porque você já recebeu tudo de Deus. Deus já te deu tudo. É o amor de Deus. Então a doação que nós fazemos, irmão, não é aquela doação que eu vou dar, mas eu vou esperar dele também. Vou esperar do fulano porque eu dei para ele, agora ele vai retribuir. Quem te retribuiu foi Deus, meu irmão. Quem retribuiu tudo na tua vida foi Deus, então glorifique a Ele. Então isso é maravilhoso quando nós entendemos isso. Queridos, é maravilhoso servir a este Deus. Ato que nós temos uma fé verdadeira é quando tem amor. Segundo ato que você tem uma fé pura, esta fé valiosa, é quando dentro de você existe outra coisa chamada perdão. Sim, quem tem a fé verdadeira tem amor. Segundo ponto, tem perdão. É aquele que não guarda mágoa, não é alguém rancoroso, alguém que você conversa com ele está cheio de coisas amargas para falar. Não, irmão, esse povo ainda não tem a fé verdadeira, não tem a fé preciosa, aquela fé porque a fé, a Bíblia diz que ela é provada no fogo, e o fogo é para queimar tudo isso que não presta. É a amargura, é a tristeza, é a angústia, é a raiva, é o rancor. Tudo isso, quando o fogo queima, isso mal tem que sair. Aí fica a fé verdadeira. O perdão, que é um pré-requisito importantíssimo para ser um ser humano que tenha paz, que tenha equilíbrio. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Vamos ler. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Se nós, irmãos, tínhamos uma dívida impagável e foi riscada lá na cruz, por que eu não posso perdoar aquele que um dia me ofendeu? Por que eu não posso perdoar aquele que falou mal de mim um dia? Aí eu vejo ele e vou ficar lembrando, falou mal de mim, não gosto mais dele. Esse daí vacilou comigo, não quero mais comigo. Não, meu irmão, não coloca isso no teu coração, não, isso não é de Deus.
apaga isso da sua... Mas como é que eu faço? Meu irmão, ninguém precisa conviver com o inimigo, mas não guarde para o teu coração, não. Eu conheço muita gente que morreu com doenças incuráveis porque guardou mágoa no coração. Isso causa algo terrível dentro de si. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos a perdoar. Jesus Cristo ele vai nos ensinar, Mateus 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também a vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você vê que coisa linda? Você acha que está perdoando alguém, mas não merece, pastor. Talvez ele até não merece, mas também você não merece salvação e o Pai vai te perdoar para você chegar no céu. Eu e você também não merecia chegar lá, mas ele vê no seu ato de perdão, o Pai te perdoa e te recebe. Olha o versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aleluia! Então nós precisamos, irmãos, perdoar, né? Esse daí é que tem a fé poderosa, a fé provada no fogo. A fé verdadeira, ela tem isso, ela tem perdão, ela libera isso é glorioso, irmão. Então, meus irmãos, que nós podemos aprender a sua palavra maravilhosa, né? A nós mesmos, inteiramente a Deus. Jesus, ele nos ordenou, dizendo, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, Mateus 7, versículo 12, ele vai dizer isso para nós. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aí ele continua, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Estou lendo Gálatas 6, verso 7. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Queridos, nós precisamos aprender que a fé verdadeira, ela consiste, alguém vai olhar para mim, para você, não vai ver o que eu falo, vai ver o que eu vivo. A fé verdadeira é se eu exerço ela. Tudo na vida, irmão, do cristão, ela é colocado na prática. O evangelho é vivido na prática. Por que que eu amo aquele que me odeia? Porque é assim que a Bíblia ensina. Por que que eu perdoo aquele que me ofendeu? Porque é assim que Jesus nos ensina. Irmãos, diante de Deus, eu não consigo guardar mágoa de ninguém. Até daqueles que às vezes não pagam, né? Porque tem gente que se dever para ele, acabou o mundo. Que o Deus dele é o dinheiro. Tem muita gente que o Deus dele é o dinheiro. Mas se você ama a Deus sobre todas as coisas, até isso, irmão, se pagar, amém. Se não pagar, só não vou dar crédito de novo, não é? Porque ninguém é bobo. Mas você não precisa ficar com mágoa, não. Certo cidadão um dia ele alugou uma caçamba minha e não conseguiu pagar. E aí eu vi ele na rua, ele, vou te pagar. Eu falei, rapaz, fique em paz. Fique tranquilo, você está precisando. Isso aí está perdoado, não precisa nem me pagar mais. Só dele toda vez passar, vou te pagar. Eu falei, não precisa pagar mais, está perdoado. Né? Toda vez ele parece que aquilo guardava no coração dele. E eu falei, rapaz, não precisa me pagar não, está tudo certo. Isso é glorioso, irmão, porque você precisa de Deus. Nós dependemos de Deus. E quando nós dependemos de Deus, irmão, a graça de Deus, ela jorra em nossa vida. Né? Então nós precisamos entender essas coisas. E isso é maravilhoso. E quando tudo vai bem, a nossa fé, ela é provada. Não apenas nos momentos de adversidade, mas no momento da bonância também, né? O patriarca Jó, este homem bem-sucedido e o mais rico do Oriente, no capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que ele era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E a Bíblia diz que ele sempre oferecia sacrifícios
em favor dos seus filhos, porque era alguém que exercia fé quando tudo ia bem. Era um homem bem-sucedido. Tem gente que fica bem na situação, irmão, acho que não precisa mais nem ir para o culto. Está tão bem de situação que ele acha que não depende nem de Deus, porque sim, tem pessoas que não reconhecem quem Deus é na verdade. Tem pessoas que reconhecem a necessidade dele. Eu vou na igreja porque eu preciso de uma cura. Eu vou na igreja porque eu preciso de uma oração. Eu vou na igreja que eu sinto que tem um mal que está acabando comigo. Não, meu irmão, nós vamos para a casa do Senhor porque nós reconhecemos que Deus é grande, que Deus é tremendo. Deus é aquele que fez o céu e da terra. É aquele que precisa ser adorado, porque só Ele é digno, não tem ninguém mais. Então eu venho para a casa do Senhor, é para adorar esse Deus grande, esse Deus lindo, esse Deus tremendo, esse Deus que merece ser adorado. E mesmo eu nem ser nada, Ele ainda recebe a minha adoração. Que Deus tremendo é esse? Então, querido, servir a Deus é algo maravilhoso. É por isso que servir a Deus sem fé é impossível, irmão. Nós sabemos quem é Deus, nós cremos quem Ele é. Então é maravilhoso nós servirmos a Deus com alegria. O profeta Daniel, ele enfrentou lutas terríveis. Quando nós vemos no capítulo 2, versículo 7 ao 45, mas ele teve e manteve aqui a sua fidelidade com Deus. Quando ele passou por momentos de dificuldade, mas ele estava sempre alinhado à oração, a pedir uma orientação para Deus, e Deus nunca deixou Daniel sozinho. Observe quando ele teve que enfrentar os leões, na cova dos leões. Deus estava com ele lá. Ele não se preocupou em ir para a cova do leão, irmão. Ainda que ele não tinha escolha, mas ele creu no Deus que ele servia. E quando o rei gritou lá, aí Daniel, e aí, você está aí? O meu Deus me livrou. O meu Deus me guardou. Não foi rei, Não foi soldado, não foi a cova, não tinha algum esconderijo, não. O meu Deus me guardou e me livrou da boca dos leões. É a fé verdadeira, irmão. Quando ninguém puder te ajudar, quando ninguém puder te socorrer, dê uma olhadinha para cima. Tem um Deus que nos olha, tem um Deus que nos socorre, tem um Deus que nos guarda, que nos sustenta. É maravilhoso servir a este Deus tremendo. Por quê? Porque Daniel tinha uma qualidade, irmãos. A Bíblia diz que 3 vezes por dia esse homem dobrava o joelho e dava graça diante de Deus. Outra coisa que Daniel e Neemias faziam, me faz recordar, que ele sempre dizia: Senhor, nós pecamos, conosco está a confusão, Com nós estão os problemas. Deus, conosco estão os erros mesmo. De vez em quando a gente faz coisas que não é para fazer, e eu confesso os meus pecados. Eu confesso a miséria minha e do meu povo. Ele confessava a miséria dele e do povo dele. Neemias da mesma forma. Porque, irmão, quando nós reconhecemos quem nós somos, Deus está pronto a nos honrar e nos abençoar. Quando nós entendemos que somos realmente dependentes dele, a bênção de Deus está conosco. Por que que Deus sempre ouviu Daniel? Porque Daniel sempre reconheceu que nunca foi ele, era a misericórdia de Deus na vida dele. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Como o rei Davi, ele foi o maior e melhor rei da história de Israel. Se você observar, no auge do seu reinado, era riquíssimo, bem-sucedido, governante e um grande vencedor. Mas o seu desejo, qual que era o desejo maior de Davi? Alguém lembra aqui? Seu maior desejo. Seu maior desejo. Ele escreve o Salmo 27, o versículo 4. Leia lá. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que contempla a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia!
Queridos, toda pessoa bem-sucedida diante de Deus é aquela que teme a Deus de verdade. É aquela que tem prazer em estar na presença do Senhor. Ele diz: o meu desejo é uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei. Porque pedir uma coisa e buscar é outra, irmão. Tem gente que pede, mas não busca. Tem gente que quer, mas não insiste. Eu quero ser mais crente, mas não vem adorar a Deus. Eu quero que Deus me muda, mas não tem coragem de ir, né? De buscar. Só pede, mas não busca. Mas Davi, ele fez esta oração: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa habitar. O que é isso, irmão? É aquele que almeja pela presença de Deus. No entanto, quando ele peca, ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque esta morada, irmão, não era em qualquer lugar, não, era morada, era comunhão com Deus. Querido, que eu e você possamos habitar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, que nós possamos conservar essa presença gloriosa através da fé. Senhor, não me abandona, eu estou aqui necessitado de Ti. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com a soberba, né? A soberba é terrível. Quando a gente acha que está indo muito longe, aí é que é a nossa queda. Porque toda vez, até mesmo Davi, quando ele arriscou em querer achar que ele era alguma coisa, e ali era uma ação do inimigo contra a vida dele, mas ele acabou caindo, começou a contar os números de soldado, quanto eles tinham, e Deus não se agradou, porque a dependência do servo de Deus, a sua dependência não é dos seus braços, a sua dependência não é o que você tem no banco, não, a sua dependência é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é ela que te sustenta, é ela que te traz a presença do Senhor, é ela que te livra do mal todos os dias, é a misericórdia de Deus que está sobre mim e sobre você. Então nós não precisamos se engrandecer com nada. Quando Deus nos abençoar, aí nós nos humilhamos mais ainda, porque nós sabemos que tudo vem dele, né? E tem uma coisa, irmãos, que Deus se agrada, é o nosso testemunho. Nosso testemunho de servir a Deus. A hora passa muito rápido, né? Mas Jesus disse que nós somos o sal da terra. Então que você seja o sal da terra. Exercita a sua fé. Mostra para aqueles que estão à sua volta que tudo que você faz é pela misericórdia de Deus. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, ser imitador de Cristo, cultivar o bom testemunho, priorizar o reino de Deus, como Jesus nos ensinou no capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 33. Ali, Jesus, ele mostra qual é o verdadeiro sentido que o cristão precisa tomar, né? Leia lá, vamos ler isso aí, eu quero encerrar para não ser delongar mais. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covado à sua estatura? Aleluia. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, irmãos. Jesus, ele ensina tudo aqui nesse texto, né? Que tem de crente preocupado, irmãos. Preocupado com o que vai resolver amanhã, com o que está acontecendo com o mundo lá fora. Eu lembro uma vez alguém ligou para mim desesperado: pastor, o senhor está sabendo aí que vai acontecer? Diz que vai acontecer uma catástrofe. Falou: irmão, vai lá ler Mateus capítulo 6. Jesus diz que basta cada dia o seu mal, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o que é essas demais coisas, irmão? É tudo que eu preciso, Deus vai prover. Mas não é aquilo que eu quero, é tudo que eu preciso, irmão. Porque às vezes o que eu quero não é o que Deus quer para mim. O grande problema de muito crente que está frustrado hoje é que ele está querendo coisas que Deus não aprova. Está pedindo coisas que Deus não vai aceitar. E aí se frustra, dá errado, quer abandonar a fé. Não, meu irmão, quem tem a fé verdadeira, provada no fogo, ele se aquieta, né? E diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele cuida de nós, Ele está ao nosso lado. Fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus, que a sua fé seja uma fé inabalável, uma fé voltada para servir a Deus de verdade, independente do que você quer, melhor o que Deus tem para nós, para a nossa vida. Vamos estar agradecendo a Deus, meus irmãos.